Embora seja a gente ser simples, mas que seja um evangelho verdadeiro, né? Porque o evangelho de Deus, ele não fala mentira, ele sempre fala a verdade. Então, que venhamos ser honestos, sinceros, perante a todos e tudo, né? Porque Deus se manifesta não só naqueles que têm poder, mas ele se manifesta no mais simples. Então, Deus ele não escolhe para ele entrar e fazer morada, porque na verdade somos todos morada dele, né? Então, aquele que tiver com o coração aberto de verdade e deixar Deus usar, com certeza Deus vai ajudar. Seja para louvar, para falar da palavra de Deus, seja para caminhar com um outro irmão, se alguém estiver querendo desistir, querer a força, assim como aconteceu comigo esses dias. Até pensei em desistir do grupo guerreiro, até ficou errado. Então, a gente tem que ser sincero. Quando eu falo que eu pensei em desistir, eu pensei mesmo. Mas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, Deus tinha gente aqui dentro no qual falou que não era para desistir, que era bobeira, que era coisa da minha cabeça. E realmente é. Desistência não é pra gente, não é da gente. Desistência é coisa do inimigo. Porque se você vai trabalhar, você desiste, o patrão não vai te pagar o dia. Você vai perder o seu tempo de levantar cedo e gastar ali a tua hora, o teu gás para esquentar o almoço. Então desistir, a gente não devemos desistir não, mas a gente tem que persistir sempre. E eu creio que todo mundo aqui pensou um dia em desistir. Eu já pensei, eu falo a verdade, não foi só uma vez não. Todo dia a gente está disposto a isso, porque a batalha ela é todo dia. Se fosse uma batalha só, e a gente já ganhasse o reino do céu, seria fácil, né? Já pensou? Eu venço hoje e amanhã já estou no céu, eu estou tranquilo o resto da vida. Mas nessa não. Quem acredita que é assim, está enganado, porque a batalha são todos os dias. Seja espiritual, seja no trabalho, seja com a família, com a esposa, com filhos, com amigos. Então a gente tem que estar sempre atento. E vamos ler a palavra está lá em João. Eita glória a Jesus. Glória a Deus. Eu estou um pouco nervoso. Embora a gente já fala que não fica nervoso, mas aqui a gente fica assim. A responsabilidade ela é grande, né? João 14, capítulo 15. E Deus ele fala conosco assim. Eu hoje fiquei muito assim, sabe? Mas nós pedimos para que Deus falasse, Deus já falou, né? Então sabe que a gente precisa, necessita. Então a gente pede demais para Ele e pouco faz, pouco agradece. A gente é um pedoncho demais. A gente anda aqui de pedir, aí eu peço aquilo, mas e agradecer. Então onde está o agradecimento? E eu agradeço pela minha vida, e hoje passei o dia inteiro pedindo a palavra. Deus ele é perfeito, o dia inteiro pedindo. Mas eu agradeci pelo dia que eu acordei, mas Deus ele é bom, Deus é fiel, né, através dos irmãos, que a gente vai reforçando, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pede recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então Deus já fala que Ele está em nós, né? Ele nunca nos deixou, embora nós não vimos, mas nós sabemos que Ele está conosco. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim
e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então os não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viveremos e faremos a morada. Nós viveremos e a ele e faremos morada nele. Amém? Glória a Deus. Então Deus, ele... Vamos louvar o Senhor, né? Glória a Deus. Deus, ele conhece cada passo que nós vamos fazer. Ele sabe, desde o dia que ele foi entregue lá, ele saberia que nós seríamos, eu, você. Ele já sabia todos. Então Deus conhece tudo, tudo. Como tem a palavra, ele conhece, sabe quantos fios de cabelo nós temos, desde da cabeça aos pés. Então, ele conhece perfeitamente onde nós pisamos, onde nós estamos, o que fizemos, o que erramos, né? Mas errar faz parte do ser humano. Mas a humildade também faz parte, porque se for humilde, com certeza ele tem a chance de pedir perdão. Naquele momento, com certeza Deus estará conosco sempre. E eu creio que Deus ele age através de tudo, não só de pessoas, mas também de animais, árvores, tudo é dele. Às vezes a gente está em silêncio, muito quieto, vem um vento e balança a árvore. Porque será Deus? Deus mostrando para você que é Ele. Não precisamos ver Ele, só precisamos sentir que Ele está a todo lugar. Ele está aqui conosco. Ele está lá em casa com o meu filho, com a minha família, meu pai, minha mãe está lá. E com certeza, quando sairmos daqui, Ele vai levar nós em segurança, assim como Ele trouxe, protegendo todos os dias. E nós agradecemos porque nós temos a vida aqui para fazermos a vontade dEle. E através da nossa vida, muitos virão, muitos conhecerão a Deus, porque eu creio que todo mundo tem a chance de ser perdoado por Deus. Não importa o que você fez, porque Deus, Ele não rejeita a alma. Deus quer a alma que se arrependa, porque quando se arrepende de verdade, com certeza Ele entra e faz morada, porque nós já somos uma casa dele, né? Nosso coração, tudo que nós pensamos e fazemos, o Espírito Santo sabe, Deus sabe de tudo. Então, venhamos ser como Ele, né? Como Ele fala, seguir os passos de Cristo. Quando fala na palavra seguir os passos de Cristo, é para que nós seguimos a bondade dEle. Ele foi bom o bastante para morrer por nós. Quem de nós morreria por outro? A não ser se fosse com a bala perdida, né? Não, mas é tudo primeiro, mas Deus é assim. E eu topo a viver a minha vida firme com Deus, porque eu lutei por tudo, né? Por tudo e por todos lá de casa, porque a gente luta, né? Todo dia a gente luta, não vamos dizer que a gente não luta, porque a gente luta assim. A gente clama a Deus para que tudo dê certo. Esses dias mesmo está passando e alguma coisa estranha no caminho, até falei para o pastor, algo estranho. Então, pode ver como é que tem gente para fazer maldade. E naquele momento a gente ora, né, pede para que Deus repreende, porque quem ama os seus irmãos também repreende. Se está errado, tem que falar. Eu mesmo quase desisti por causa do quê? Por causa de Deus está errado. Chegar atrasado no ensaio, chegar atrasado para louvar, para louvar,
o pastor, o apóstolo. Eu quase desisti por causa disso. Mas eu desisti porque eu estava errado, hein? Deus já pensou? Desisti por causa que está errado. Isso é estranho, bem compreensível do ser humano. Mas eu peço perdão a todos, porque a gente não deve desistir mesmo, não. Vamos seguir em frente, porque Deus tem o melhor para nós aqui na terra. Nós vamos colher muita coisa boa. Quem aqui está vivendo no sufoco? Às vezes pode ser que tenha gente vivendo no sufoco. Eu, graças a Deus, parte financeira não. Por quê? Porque eu tenho saúde, 2 braços fortes, 2 pernas boas. Se me faltar um dinheiro, pouco atrás, trabalho, consigo, porque Deus me abençoa com força. Mas tem muita gente que não tem saúde e tem um pensamento de trabalhar imenso, um coração para servir, e nem consegue caminhar, nem vir à igreja. Então nós estamos bem, sim, graças a Deus, porque dinheiro não é tudo, e aqui vai ficar, né? Então eu creio que nós devemos fazer aqui é lutar, mas um pelo outro, para que vivemos em paz, assim como Jesus lutou, para que vivêssemos todos em paz. Mas paz naquele tempo, eu acho que era mais difícil que agora, porque naquela época, se pregasse a palavra de Deus, se mentisse, era amputado um braço, se roubasse, era amputado a mão, perdão, se mentisse, era apedrejado, pecado era apedrejado. Imagina, hoje, quantos pecados nós não temos escondido? Então, quantos julgamentos nós julgamos no outro? Imagine se Deus passar, hoje eu vou julgar aqui um lá. Assim como foi julgado antigamente os erros por pessoas. Deus, sinceramente, ele lacerava o mundo inteiro. Mas Deus não é assim. Ele quer que nós sejamos corrigidos aqui, para que chegue certo lá em cima. Essa é a nossa oportunidade de vida aqui. Porque aqui nós temos que fazer o bem para poder chegar lá. Porque o mundo nosso é lá, mas é através daqui que iremos lá. Então nós temos que ser sinceros e verdadeiros perante a tudo. Mas eu creio que Deus já está presente entre nós, que vai fazer tudo aquilo que nós pedimos. Se Deus é o dono do ouro e da prata, aqui que a gente vai mendigar, sabendo que Ele é dono de tudo. Tudo Ele tem para nós. Basta nós querer fazer e correr atrás daquilo que Ele deixou para nós. A palavra de Deus ela é sincera. Tudo que você procura aqui você vai achar. Você vai achar riqueza, você vai achar conselho, você vai achar amor, vai achar perdão. Tudo aqui. Tudo num simples livro, né? Onde foi escrito pelos profetas, né? Através do Espírito Santo de Deus. E hoje mesmo, quanto nós não podemos escrever? Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco na roça? Ou no casa, as mulheres, as crianças? Ele fala com nós todo dia. Você está parado e o seu pensamento está lá pregando, o seu pensamento está lá falando. Se você tivesse uma caneta naquele momento, com certeza você escreveria meio livro. E passa pouco tempo você esqueceu. Imagine se naquela época, quando Deus revelou o Espírito Santo para todos esses profetas, e eles não escrevessem. Hoje, nós não teríamos a base, que é isso aqui. Hoje nem tem a base, que é a leitura. E antigamente o povo não sabia de nada. Muitos não sabem nem ler. Mas ele tem o conhecimento através dos pais dele. Meu pai não sabe ler, minha mãe não. Mas eles têm o conhecimento de como eles viveram. Assim eu também tenho conhecimento de como eles viveram. Então eu pego a partir dali. E eu prefiro não seguir os passos assim de negação, porque todo mundo tem a chance de viver bem nessa terra. Como eu falei para o pastor Arnaldo, se eu fosse seguir o meu pai tadinho trabalhou a vida toda.
E ele não conseguiu, ficou do mesmo jeito. Mas Deus chegou a uma altura da minha vida e vai falar, não, eu não vou ser assim. Porque Deus tem um mundão desse aqui para nós todos. Não, eu vou conseguir algo mais. Vou conseguir conforto. Graças a Deus, Deus preparou uma casa para mim, um carro. Comecei no simples. Hoje, graças a Deus, já estou lá em cima. Mas não falo que estou lá em cima, porque Deus, no instante que você está lá em cima, Ele pode te levar, pode te provar de novo. Então você é capaz de subir de novo novamente. Porque na escada você sobe um degrau, mas também você tem que descer, você não vai permanecer lá em cima sempre, né? Então Deus, Ele faz isso contigo também. Mas eu agradeço a Deus, porque tudo na minha vida eu dependo dEle. Ninguém aqui sobrevive sem Deus. Até mesmo na mais pequena batalha, é Ele que vence. Porque às vezes pensa a pequena batalha e pensa, não vou vencer sozinho, não vou precisar de irmão para orar, não vou precisar de nada. Mas você está enganado, porque uma oração com fé pedida de um justo, se vier nem palavra, não talvez em pensamento, Deus comove o coração de Deus e Ele faz. Ele faz mesmo, Ele não deixa de fazer. Porque, como eu estava falando lá daqui, se fizeram, a minha irmã até falou hoje para mim, né? Porque eu ficou sabendo que eu orei lá, que nós oramos, ela falou, Deus reveste o meu irmão, que ele é inocente, está sabendo aonde é ele deve ver como é que é. E todo mundo junto, então Deus sabe que cada um pega um jeito. É nessas horas que a gente vê que estamos todos juntos. E eu creio que cada dia mais nós estaremos juntos. Com certeza vamos nos encontrar lá em cima. Não sei quanto tempo é, né? Mas Deus está voltando. Não vai voltar para a humanidade inteira, vai voltar para cada um. Né? Se eu chegar a uma idade, o seu tempo venceu, Deus vai voltar para mim. Entendeu? Então eu creio que é assim. Deus, Ele vai levar os seus e vai levar para morar junto com Ele. E eu espero estar lá junto com Ele, assim como espero que todos vocês também estejam. Porque nós estamos lutando para isso. Para que ficamos aqui em paz e vivamos uma vida em paz lá também. Eu vi um negócio de dia que até achei engraçado. Né? Que o pobre falou assim, o pobre quando ele é pobre, verdade mesmo, se ele for um pobre ruim, for um pobre mesmo miserável ali, ele vai viver duas vidas ruins, aqui na terra e depois da morte. Depois da morte, se for muito ruim aqui, ele vai viver duas vidas ruins, aqui e no inferno depois. E o rico, se ele for bom de verdade, ser fiel ali, aqui, ele vai ter duas vidas boas. Vive aqui com abundância, com bastante sobra, com bastante luxo, com bastante gozo de vida, com saúde. Por quê? Porque ele é fiel a Deus. E lá no final vai viver também junto com Deus, nós teremos duas vidas boas. Rico na terra, espiritualmente no céu, rico também. Então eu creio que vamos ser bons aqui na terra, fazer o máximo para o próximo, porque daí teremos duas vidas boas. E eu até aqui eu já estou agradecendo a minha vida, porque Deus, até que Deus está me dando uma vida boa. Passei por um perrengue, mas agora estou uma vida boa, né? E eu espero chegar lá e continuar essa vida boa de novo, porque ruindade eu não quero não, eu para mim não, mas eu agradeço a Deus por tudo e que venhamos ter fé no coração. Vamos viver bem aqui para que ganhar lá e viver bem lá também. Vamos fazer união. Essa igreja aqui mesmo foi na base da união, do jeito que eles contam, o tempo que eles passaram, o sufoco para chegar até aqui, imagina. É igual a nossa vida, o sufoco que nós passamos para chegar até aqui. É do mesmo jeito, a igreja é a mesma coisa. O sufoco que eles passaram trabalhando aqui da tarde à noite, todo mundo em união, para poder nós chegarmos aqui. E até hoje está assim do mesmo jeito.
E vai continuar assim até o fim. Porque a obra de Deus não para. Se fosse para parar, o mundo fechava e não falava mais. A obra de Deus é a mesma coisa, não para. A casa de Deus também não para. Até hoje está assim, daqui uns dias, vamos pintar de novo, vamos fazer o chão, vamos fazer o teto, vamos reunir os irmãos para mexer numa porta, num banheiro. Ela não para, porque tem que continuar. E assim somos nós, vamos continuar levando a palavra de Deus com sinceridade. Por quê? Sinceridade move o coração de Deus, e eu creio que Deus já está em cada um de vocês, cada um de nós aqui, preparando o melhor para nós. Creia no melhor, sempre no melhor, não creia no negativo. Porque negativo é a própria palavra de Deus, não, negativo vem. Então vamos crer no positivo. Embora esteja dando errado alguma coisa, mas creia que amanhã vai estar melhor. Creia que daqui a um minuto você vai ser curado. Porque Deus, quando Ele quer curar, Ele não marca dias não, é um segundo. Mas não depende dele, depende da sua fé. A sua fé cura. Aqui mesmo, quantas curas não recebeu aqui dentro dessa igreja? E até mesmo fora, só através de palavras. Então Deus ele se faz presente, porque quem vem aqui sai curado, e quem ouve lá na live, se tiver fé, também vai ser curado. Creia no Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é daqui, é de lá, ele é de perto, ele é de longe, ele faz milagre aqui para o povo ver, mas também faz lá, num cantinho, onde não está ninguém vendo, somente a pessoa que está precisando e Deus, e a sua fé. Esse é o fundamento de Deus. Deus faz tudo que nós pensarmos. Tudo mesmo. Então, não pense coisa ruim. Pense somente coisas boas. Porque as coisas boas Deus vai fazer. E as coisas ruins, com certeza, Ele vai repreender. E se Ele repreender conforme a hora a pessoa estiver muito desanimada, eu acho que a repreensão é um ato de diminuição. Não é? Eu demorou para me entender que repreender não é de ser diminuído. Repreender é para o crescimento. Deus repreendeu, Jesus repreendeu Pedro, repreendeu um monte de cara, os discípulos dele. Então quem somos nós? Nós somos apenas os mais pequenos da terra. Os mais pequenos. Mas em breve seremos grandes junto com Deus. Porque isso é o que nós precisamos fazer. Para que chegasse lá, eu agradeço a minha oportunidade, porque Deus tem o melhor para nós, para todos. Então a palavra fica no coração, seja bom, mesmo que a pessoa é ruim para você. Se ela for ruim para você, não retribua o mal com o mal, está escrito na Bíblia. Retribua o mal com o bem. Uma ação de bem quebra o mal inteiro. E uma ação de maldade ajunta um monte de demônio, né? A gente sabe que junta. Se você quiser apenas, não, eu não quero. Então tranquilo, vamos viver em paz. Pronto, esquece aquilo ali. Aquilo ali acaba. Mas se fizer o contrário, só aumenta. Então vamos ser como Jesus, perdoar sempre. 7 vezes, não, 70 vezes 7, da conta. Imagina, isso é por dia, talvez até por minuto. E vamos perdoar, sempre. Eu espero que os irmãos me perdoem pelo tempo tomado de vocês, mas eu creio que o tempo que vocês tiveram aqui, uns é para cura, outro é para salvação, e assim vai. Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas do Senhor. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Quem tomou posse dessa palavra, dá glória a Deus aí. Palavra de Deus ao nosso coração, amém, meus irmãos?
Irmãos, gostaria de reforçar aqui, Deus abençoe a vida do Diácono Braz, que trouxe essa palavra. Reforçar como o apóstolo colocou lá no grupo. Se o irmão não conseguiu trazer hoje, sábado, se o irmão alguém puder trazer, nós vamos trazer um alimento para poder, a gente estar com a família para poder ajudar. Essa família, não precisa falar quem que é, ela não é da casa de Deus, mas está necessitada, né, irmãos? Então, se alguém quiser trazer um alimento, seja lá um arroz, um feijão, um macarrão, um óleo, então traga necessário para a gente poder arrecadar e estar abençoando essa família em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem tomou posse da palavra, dá glória a Deus. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Marcelo, coloca aquele louvor lá do És Fiel, por gentileza. Amém? Vamos estar adorando a Deus juntos. Vem cá, pastor, vamos descer aqui. Pastora Cláudia, vem cá. Pastora Vanessa, pastora Verão, vem aqui. Pastora Cláudia, isso aqui não é revelação nem nada, viu? Mas já viu aquele ditado que ninguém joga pedra em árvore e não dá fruto? Já viu esse ditado? Eu sei que durante a caminhada não é fácil, as pedradas vêm de quem a gente menos espera, não é assim? Mas você viu que o Braz falou aqui hoje através dessa palavra? Fica do lado dela aqui, a Nayá, fica do lado da sua mãe aqui. Irmãos, às vezes a pessoa olha para o pastor, para o apóstolo, e pensa que a gente é super-homem, não é assim? Porque muitas vezes a gente ajuda tanta gente, mas tanta gente, que no momento que a gente aqui quer voltar, precisa de um abraço, de um entendimento, a gente não encontra. Sabia disso? A gente ajuda um monte de gente, mas a gente não é ajudado. Às vezes a gente consegue uma ajuda de um, de outro, mas eu glória a Deus que Ele se encarrega de nos ajudar, irmãos. Às vezes chega um certo momento, eu falei com isso, semana que vem eu não quero saber de nada, semana que vem nós vamos descansar, porque chega um certo ponto, irmão, que cansa emocionalmente, cansa psicologicamente, cansa fisicamente, irmãos. Então não é fácil, irmão. Por que o irmão Braz falou isso aqui? Deixa eu só concluir com a pastora Cláudia. Fala assim, pastora Cláudia: eu não vou parar. Fala, eu não vou parar. Fala, eu não vou desistir. Vamos, porque no momento que a gente pensa que a gente vai parar, a gente pode até querer parar, mas não consegue. Pode até pensar, quantas das vezes nessa caminhada eu já pensei em parar, irmão? Quantas vezes? Só que no momento que vem aquela fraqueza de ser humano, porque aqui não tem ninguém que é super-homem, é ser humano. No momento que vem aquele desejo que a gente fala assim, eu vou parar, eu não aguento mais. Algo fala assim, você pode sofrer o que for, mas você não vai parar. Sabe por que não vai parar? Porque o chamado de Deus é maior, a promessa de Deus é maior, a voz de Deus é maior. Ainda que a luta arrebente, ainda que as pedradas machuquem, mas a voz de Deus é maior sobre a tua vida. Amém? Pastor, estão me apedrejando, estão me intervenindo, estão fazendo o inferno na minha vida, mas não vai parar, não vai retroceder. Amém ou não amém? A Bíblia diz em Atos Apóstolos, capítulo 3, e disse Pedro: não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, em nome do Senhor Jesus Nazareno, eu digo, levanta e anda. Não é assim? E a Bíblia diz que Pedro, estendendo as mãos, tomou aquele coxo e levantou. Sabia que tem pessoas que olham para você e ela tem o prazer de dar uma moedinha para você? Tem pessoas que olham para você, só que em vez de dar, fala, você não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Continua na tua caminhada. Tem pessoas que ela tem o prazer de ver você mendigando pão. Tem pessoas que ela tem o prazer de ver a tua vida na derrota, na falência, no fracasso. No decorrer dessa vida, vai ser a minoria que vai chegar para você, pastor Acádio, não tenho ouro, não tenho prata, mas toma minhas mãos, levanta e anda e vamos caminhar. Glória a Deus. A Bíblia diz que todo dia aquele coxo ficava na porta do templo que eles moram. Ele não estava na porta de um supermercado, ele estava na porta de uma igreja. Glória a Deus. Eu fiquei imaginando, peraí, se eu não tenho fé para olhar para ele e dizer levanta e anda, se eu não tenho fé para liberar sobre a vida de alguém e liberar
Porque tem momento da sua vida que você vai precisar de alguém dar as mãos para você e falar assim: não desiste não, continua caminhando, continua seguindo, continua prosseguindo. Então Deus vai colocar pessoas à tua frente, ao seu lado, que vai dizer para você: continua caminhando. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai olhar e vai dizer assim para você: você não vai desistir, você não vai recuar. Glória a Deus, aleluia. Porque são mais aqueles que torcem contra nós do que a favor de nós. Moisés falou que ele sentiu vontade de parar. Mas sabe por que ele sentiu vontade de parar, irmão? Por causa do temor que ele tem às coisas de Deus. E falei assim: para não, irmão, eu nem deixo você parar. Jesus não deixa, sabe por quê? Eu falei assim para ele: o ensaio é 7 horas. É ou não é? Os guerreiros sabem. Pastor, nada chato, eu não sou chato. Porque da mesma forma que eu gosto de levar as coisas de Deus com ordem e decência, eu também procuro levar eles a esse mesmo entendimento. Só que ele mora lá para cima de mim ainda, 15 minutos. Eu moro lá no bairro São Sebastião, que dá mais ou menos aí uns 35 minutos, 40 minutos de lá aqui. E ele mora 15 minutos mais longe do que eu. Aí sai 5 horas do trabalho, até tratar dos animais. Chegar em casa, para ele estar aqui 7 horas, ele tem que sair de lá 6 horas. Como que ele vai dar conta de sair 5 horas? Chegar em casa, tratar dos bois, tratar das vacas, para chegar na casa dele. Então a gente chega e fala: ó, Braz, quando eu chamo a atenção aqui, não é que você que está trabalhando e chega atrasado. Não é que nem o irmão Anderson, que não está aqui, o da Rosa, que mandou a foto que a vaca criou, está até agora lá no rancho mexendo com a criação. Não é para vocês que eu falo isso. Eu falo de estar 7 pontos aqui, daquelas pessoas que têm condição de estar, mas fica enrolando e chega atrasado. Por quê? Aí eu não aceito, eu puxo a orelha mesmo. A ver o camarada está lá em casa de boa, sem nada o que fazer, e vem, chega atrasado por querer. Peraí, que negócio que é esse? Você acha que o apóstolo é cobrado? Você acha que eu, pastor, que sou segundo a igreja, não sou cobrado, irmão? Então eu entendo algo que tudo que nós vamos fazer, por isso que ele queria sair. Porque eu estava pegando o pé e ele queria sair, porque ele estava chegando, não, irmão. Eu falo assim: eu dou desconto para quem está trabalhando, está com problema de saúde, não tem problema, não tem problema. E lá é assim: se a pessoa tiver chegar um pouco atrasado, porque estava no serviço, chegou, vai ensaiar junto com a gente. Eu falei sempre para o grupo dos guerreiros aqui: nós estamos aqui um para incentivar o outro a fazer o melhor para Deus, irmão. Então, quando você entende que você tem que fazer o melhor para Deus, quando você vem aqui na casa de Deus, você tem que entregar o melhor culto para Deus, é ou não é? Ah, pastor, hoje o culto não fluiu. Ah, pastor, o culto hoje não subiu. Não subiu, irmão. O culto quem faz é você. Se não subiu, a culpa é sua. Porque você não deu a sua melhor entrega. Porque você não se aquebrantou na presença de Deus, irmãos. Deixa eu te falar algo para os irmãos: não adianta. Se você que está aqui nessa noite quer viver uma novidade de vida, continuar vivendo uma vida suja, uma vida podre, uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, esqueça que não vai haver mudança na tua vida. O caminho com Deus, irmão, é totalmente estreito. Eu estava falando para minha esposa essa semana: olha, você vê, a gente vai fazer libertação, mas a gente tem que consagrar, jejuar. Eu falei: e assim, não tem outro caminho, não tem que jejuar, tem que orar. O caminho não adianta você querer buscar atalho, não existe atalho. O caminho com Deus sempre vai ser renúncia, sempre vai ser o caminho mais difícil. Mas entenda algo. Se você talvez está com uma dificuldade na sua vida de enfrentar um pecado, talvez um culto, que só você e Deus sabe. Se você está com dificuldade de vencer alguma área da sua vida, entenda algo: só vai ser difícil enquanto você não der o primeiro passo. Mas a partir do momento que você dá: Deus, a partir de hoje eu não quero mais isso que me afasta do Senhor para a minha vida. A partir de hoje basta. Eu vou abrir mão do vício, eu vou abrir mão das coisas erradas, eu vou abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, e eu vou trilhar na tua presença. Mas no começo é difícil,
Mas quando você obedece, você quebra aquele momento que é mais difícil. Aí o próprio Espírito Santo de Deus, como o irmão Braz pregou, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Espírito Santo, quando você faz a vontade dele, o próprio Deus começa a falar assim no seu coração: você não vai desistir. Olha o caminho, irmão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você escuta a voz do Espírito Santo. Ele começa a falar audivelmente ao teu coração: ó, não é esse caminho, ó, o caminho é esse aqui. Não. E o prazer que dá na tua alma quando você fala assim: eu venci, eu falei não para aquilo que não agradava a Deus, dá uma sensação de alegria, irmão. Dá uma sensação de prazer em fazer a vontade de Deus, é verdade ou não é? Então não desista, mas eu não posso querer ludibriar a fé dos irmãos. O caminho com Deus sempre vai ser estreito. Só que existe uma força superior que vai fazer você andar forte na presença dele. O caminho é estreito, pastor, é estreito, mas existe uma mão forte, existe uma mão poderosa que não vai fazer você desistir, que não vai fazer você parar. Pastor, eu caí, eu pequei. Então sacode a poeira, levanta a tua cabeça e dá a volta por cima dessa situação. Amém? Coloque a mão no seu coração, já vou encerrar. Pode soltar em nome de Jesus, feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós não somos nada sem a tua graça, sem a tua presença, Pai. Pai, mesmo que nós muitas das vezes não somos fiéis ao Senhor, o Senhor permanece fiel sobre a vida dos teus filhos. Toca nos teus filhos, meu Deus, nas tuas filhas aqui agora. Feche os olhos. Deixa o Espírito Santo te fortalecer. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida agora. Pegue a sua vida nas mãos de Deus. Diga para Ele: pegue a sua vida e diga: ofereço. Pegue o Espírito Santo para te ajudar. Mesmo nesse momento difícil, adore a Ele. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Não importa o que você está passando, feche os olhos e adore a Deus. Alegrar, mesmo se o dinheiro Oh, Espírito Santo de Deus, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Não é assim, mas Ele é fiel. pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele é fiel na sua vida, Ele sabe de todas as coisas. Tu és fiel, Diga para Ele: eu sei. tu és fiel. Solte a voz de amor e tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Diga para Ele: ainda que eu não mereça. E ainda que eu não Mereça, permaneces assim, fiel. fiel, Senhor, meu Deus. Fiel a mim. Diga a Ele: fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Espírito Santo de Deus, abraça teu povo, meu Pai. Abraça teus filhos, Senhor, nesta noite, meu Pai. Fortalece o cansado, levanta o que está caído, meu Pai. Ofereço a ti, Deus meu, Arrepende esse peito a tristeza. pra reconhecer Arrepende esse peito o sofrimento, o desespero, a angústia. tudo é teu, Senhor. Oh, meu Deus, toca no teu povo agora. Adorar, ainda que a figueira não Aleluia, aleluia.
assim, Senhor Jesus, Tu és fiel, Jesus. Diga, Senhor Jesus, Tu és fiel na minha vida, na minha casa e na minha família. Diga, meu Deus, a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha casa e a minha família. Diga, eu entrego nas Tuas mãos. E aquele que crê, diga amém. Diga glória a Deus. E aplaude e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem crê que está sendo abençoado, diga glória a Deus. Amém? Levanta tudo aos céus, então vamos encerrar. Então, saibam, quem não esquecer, traga por gentileza o momento para a gente poder abençoar a família. Amém, irmãos? E lembrando que dia 31 ou 31 será o Congresso das Unidas em Cristo. Então, não perca, convide mais gente.